Good evening, everybody. Hope you are fine. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. And welcome to another English class. Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de inglês, alunos da segunda série do ensino médio. With me today, Ed. Hello, everybody. Hello, sophomores and teachers. I'm Ed. Eu sou aluno do segundo ano e professor. Sou Ed. I'll be the moderator in the class today. Serei o moderador na aula hoje. Everything that you say, I'll tell João. Tudo que vocês falarem, falei para o João. That's it. Okay. O Ed vai me contar tudo aí, então falem bastante para ele poder mandar tudo aqui para mim. Vamos começar com o nosso primeiro recadinho da noite, que é sobre o céu. É a última vez que eu vou falar do céu para vocês por enquanto. Quando a gente voltar lá, talvez eu fale novamente, mas por enquanto vai ser a última vez que eu vou falar esta semaninha aqui com vocês. CEL, Centro de Estudo de Línguas, vagas remanescentes, procure aquele mais próximo a você e verifique os idiomas que estão lá disponíveis. Lembrem-se, começar 2021 aí com o idioma novo. Quais são, Ed, os idiomas? Vamos ver se você lembra de todos. English, espanhol, francês, Dutch, alemão, mandarim, nihongo e eu esqueci algum. Italiano. Italiano. Okay, italiano. Então, temos aí esses idiomas. Verifique o que está disponível perto de você lá para a gente poder, quem sabe, né? Começar aí falando idioma novo. A gente está falando das vagas remanescentes, né, João? Então, Isso. são as últimas vagas mesmo, tá, gente? Então, corre lá. Exato. E professores também que falem esses idiomas, o CEL também está à procura de professores. Se inscrevam lá na sua diretoria. Tudo bem? Então vamos lá. Nossa aula de hoje, vamos continuar com o assunto da aula passada. Nós falamos sobre air pollution e o título está aparecendo aí para vocês, ó. What can we do about air pollution? O que nós podemos fazer sobre a poluição do ar? Perfeito. Então, hoje a gente vai fazer algumas discussões, vocês vão apresentar as opiniões de vocês, alguns argumentos que sejam aí válidos para a gente resolver este problema que nos acomete a todos, né? All the time. O planeta todo. Ok, vamos fazer uma pequena revisão do que aconteceu na aula passada e aí a gente vai para frente. Last class, we described an image. Na aula passada, nós descrevemos uma imagem. Read, understood and analyzed the text. Lemos, entendemos e analisamos um texto. And noticed and used verb forms in the active and passive voice in the present simple. E notamos e usamos as formas verbais na voz ativa, na forma passada e no presente. Yes. Então, na voz passiva e no presente simples. Isso que a gente viu a aula passada. And for this class, you will need... Para esta aula, você irá precisar... Your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta, um lápis, and your booklet. O seu caderno do aluno, volume 1. Isso, da segunda série. Está aí aparecendo o QR Code para você na tela, volta lá. E assim, quem não tem ainda o caderno físico, dá uma olhadinha nesse QR Code, vai para lá, baixa em PDF se você não tiver aí. Mas não tem problema, tudo que você precisar para essa aula de hoje vai aparecer aqui nos slides, então fiquem tranquilos que a gente vai trabalhando em cima disso. Ed, enquanto eles pegam aí o materialzinho, vamos falar para eles da habilidade. Você lê para a gente, por favor? Reconhecer expressões que mostram uma opinião contrária e as que mostram a continuidade de acontecimentos. Perfeito. Então, para a aula de hoje vai ser essa aí a habilidade trabalhada, né? Então, a gente vai mostrar a nossa opinião, opinião contrária, concordo, discordo, por quê, e você vai ter que apresentar argumentos para isso. Não é só falar assim, não concordo. Não, tem que falar não concordo e o porquê, né, Ed? I think so. I think so. I believe, because, e aí você vai para frente, tá bom? Então, vamos trabalhar em cima disso aí. So, for this class, by the end of the class, students will be able to... No final desta aula, os alunos serão capazes de... express opinion about air pollution. Expressar opiniões sobre a poluição do ar. Use cognate words to understand a text. Usar palavras cognatas para entender um texto. Compare a text and a video about a similar topic. Comparar um texto e um vídeo sobre um tópico similar. And use conjunctions. Usar conjunções. Perfeito. Então, é isso que a gente vai fazer aí na aula de hoje, tá? Well, a aula passada, nós lemos um textinho sobre air pollution, né? O que era air pollution, a gente discutiu bastante sobre isso, vocês nos ajudaram aqui com o vocabulário, a construir o vocabulário da aula, e vamos ver se vocês se lembram disso hoje. Eu vou dar um minutinho aí no chat para vocês tentarem completar esse mind map com palavras relacionadas a air pollution. Então, mandem aí para a gente palavrinhas que vocês conseguem relacionar com isso. A gente tem espaço lá para 5 palavras, mas se você souber uma,
manda uma. Se lembrar de 2, 3, manda 2, 3. E aí o Ed vai passar para a gente quando esse 1 minuto acabar. Se você souber as 5, manda tudo de uma vez, né? Não fica dando enter aí, porque senão o Ed vai ficar louco na hora de ler as suas respostas, tá? Então, 1 minutinho, we'll be back soon, voltaremos logo. Go there! Olha só, João, o pessoal lembra bastante da aula passada, né? Porque a Rosemary respondeu Pollutants, Energy Services, Atmosphere, Environment, Toxic Fumes, e o Felipe colocou Factory Pollution. Legal, então várias palavras relacionadas à poluição, algumas delas vão aparecer no próximo slide, a gente vai falar para vocês, mas a gente tem os poluentes, os filmes tóxicos, que mais? O Thiago respondeu Negative Impact, Toxic também, Liquids. Liquids, gases, joinha. Vamos dar uma olhada lá nas possíveis respostas, mas vocês mandaram muito bem aí e mostraram que vocês lembram do texto da aula passada. O que é importante, aquilo que a gente já comentou com vocês, né? A gente está numa sequência de aulas aqui, se você perdeu alguma, vai lá no repositório, assiste para ir para frente. Se você não conseguiu, não tem problema, essa aula de hoje ela vai ser autossuficiente também, né? A gente consegue aí entender pelo menos aquilo que está acontecendo hoje, tá? Na tela para vocês, uma resposta possível. Então, a gente tem lá os pollutants, Poluentes, atmosphere, atmosfera, toxic fumes, os gases tóxicos, energy services, serviço de energia, and environment. meio ambiente. Tranquilinho? Então, palavras aí que a gente tirou do texto que trabalhamos na aula passada. Pode voltar aqui para mim? Legal. Então, trabalhamos essas palavrinhas aí e vocês viram que vocês conseguem lembrar desse vocabulário, o que é muito importante. Hoje a gente vai continuar aí falando sobre poluição e algumas coisas assim. Mas daí você vai olhar para essa tela e falar assim, nossa, Ed, tá pequeno. Vamos fazer a leitura aí, João. Vamos, agora, vai. Não Do consigo. texto todo ali, não dá, né? Não consigo. Muito pequenininho. Mas, na aula passada, nós pedimos aí para vocês, que estavam aqui com a gente, terminarem de ler e ler esse texto aí que está aparecendo na página 226 da apostila de vocês. Era esse o trabalhinho que vocês, né, quem conseguiu, quem estava com a apostila, quem conseguiu baixar, poderia ter lido já esse texto. Hoje a gente vai trabalhar com o primeiro parágrafo dele. Então, na tela vai aparecer para vocês aí, ó. A gente vai trabalhar só com esse parágrafozinho ali, que está circulado em laranja, beleza? Está difícil de ler ainda, é lógico, mas não se preocupem, porque a gente vai aumentar esse texto para vocês. E aí, o que você vai ter que fazer com esse primeiro parágrafo? Então, ó, vocês vão ler no chat, eu vou dar aí 2 minutos para vocês. Não é para se preocupar em entender tudo que está escrito nesse texto agora. Você vai se preocupar com as palavras que você consegue reconhecer como palavras cognatas, palavras parecidas com a nossa língua. Então, dá uma lida nesse texto, manda aqui para o Ed 3, 4, 5, 6 palavras cognatas que você consegue encontrar nesse texto. Na volta, a gente vai ler o texto para vocês em inglês, detalhadamente para a pronúncia, e comentando essas palavras cognatas e o restante do texto também. Então, se lembra, agora não é o momento de você entender esse texto 100%. É momento de você olhar para ele e saber sobre o que ele está falando por meio das palavras cognatas. Tá bom? 2 minutes, we'll be back. 2 minutos, a gente já volta com vocês.
O pessoal tá rápido aqui, João, olha só. Ótimo. Vou falar o pessoal que respondeu todas de uma vez aqui, não mandou uma por uma, hein, ó. Ok. A Camille, o Matheus, o Thiago, a Samantha, eles responderam pollution, factor, risk, human, pressure, million, particulate, associated, security, economy e attribute. Tem bastante palavra, né, cognata aí bastante. nessa passagenzinha. Aproveitar aqui para agradecer também o aluno Ivan, lá de Marília, que está sempre contribuindo aí com relação às tarefas. Eu pergunto para ele se ele recebeu a tarefa, se ele fez, está tudo direitinho. O professor Luiz Afonso também contribuindo aí com os comentários e os feedbacks para a gente, que é super importante para saber como é que estão as aulas. Por isso que a gente pede para vocês também responderem aquela enquetezinha no final da aula, né, Ed? Dúvidas sobre o conteúdo, gente. Exatamente, né? Sobre conteúdo. Não, a parte técnica, infelizmente, a gente não pode ajudá-los com muitas coisas, mas sobre o que foi dado aí na aula, alguma sugestão que vocês têm, então, por favor, não deixem de responder aqui lá. Então, mais uma vez, Ivan, thanks a lot. Professor Luiz Afonso, thanks a lot. Okay? Então, vamos lá agora para o nosso texto e mostrar para vocês que, olha só, dá uma olhada lá na tela, quantas palavras estão aí sublinhadas, né, Ed? Você grifou o texto todo, João. Praticamente o texto todo está grifado. Então, e é isso que a gente vai usar para entender esse texto melhor. Vocês viram que o texto lá na página 226 ele está enorme, tem vários outros parágrafos, mas hoje a gente vai se concentrar nesse aqui, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui como é que está essa canetinha simpática. Vamos ver aqui. Tum, tum. Vamos marcar o texto. Vou marcar o texto aqui com o amarelinho, acho que vai dar para enxergar. Então, vamos lá, Ed. O que a gente tem aqui, ó. Air pollution is the fourth greatest overall risk factor for human health worldwide. A poluição do ar é o quarto maior fator de risco para a saúde humana por todo o mundo. Exatamente. Ó. Então, a gente tem air pollution, a gente tem risk, tem factor, tá tudo aí bem parecido com a nossa língua, né, com a língua portuguesa. E aí aparece essa palavrinha aqui, worldwide, que não é um cognato, mas é uma palavra que a gente conhece, né? www. Toda vez que a gente vai para a internet e coloca lá www, a gente está falando da World Wide Web, não é isso? Então é a rede mundial. E aí a gente vai continuar aqui, ó. After high blood pressure, dietary risks and smoking. Então, está falando que a poluição do ar é o maior fator de risco para depois da hipertensão, dos riscos alimentares, né, e o tabagismo. Legal, então, ó, blood pressure, a palavra pressure parecida com o português, dietary risks, igualzinho, smoking, a gente conhece essa palavra porque ouve bastante sobre ela, né, Ed? Mas não é uma palavra aí cognata para a gente. Lembrando, então, ó, é a quarta depois dessas aqui. Ok? Então, essas daqui matam mais que a poluição, é isso, Ed? Yes. É isso, né? Então, é isso que a gente tem que entender desse texto. Aí, vamos lá. Latest estimates attribute 6.5 million premature deaths to air pollution. As últimas estimativas atribuem 6,5 milhões de mortes prematuras à poluição do ar. Legal. Então, quando a gente fala de número, o número ele aparece e o número é igual, né? Em português e em inglês, 6.5, 6.5, então é igual. E aí, million, premature, e aí air pollution está aqui para a gente de novo. Então, deaths é uma palavra que não é cognato, mas a gente acaba conhecendo, né? A gente usa Quem bastante. joga videogame, isso aparece o tempo inteiro, Ed. Inclusive Smoke também, né? O personagem do Mortal Kombat. Então, ó, tem aqui, deaths aparece lá, mesmo que a gente não saiba, não parece aí com a língua portuguesa. E aí a gente continua, Ed. Among the major air pollutants, fine particulate matter is the most damaging to human health. Entre os principais poluentes atmosféricos, o material particulado fino, ou as partículas finas de poeira, né, é o maior prejudicial à saúde humana. Isso, então aqui a gente tem pollutants, particulate,
and human, mais uma vez. And sulfur oxides, nitrogen oxides, and ozone are associated with a range of illnesses. E os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio e ozônio estão associados a uma série de doenças. Exato. Então, ó, a palavrinha illnesses aqui, ela não é um cognato, mas ela aparece bastante em textos que falam aí de poluição, né? Se a gente dividir essa palavra aqui no meio, deixa eu pegar aqui, pum, vermelhinha não mais marca texto, mais a canetinha, vamos lá para a vermelha. Estou aqui, ó, ill, significa o que, Ed? The same as sick, doente. Sick, doente, né? Aí a gente tem o sufixozinho ness. Ahá, Sim. apareceu essa coisa que não podia aparecer. Ok, desapareceu. Ness. O que é isso aí? Então, esse nes é um sufixo que ele vai transformar um adjetivo numa coisa, num substantivo Isso. abstrato, né, Então, João? o adjetivo doente virou o substantivo Doença. doença. E aí a gente tem lá is, que é só o pluralzinho que a gente já conhece, né? Então, doenças aparece ali pra gente. E agora, para terminar esse parágrafo, in addition to human health, air pollution poses risks to the environment, the economy, and food security. Vamos lá, ok. Além da saúde humana, a poluição do ar apresenta riscos ao meio ambiente, à economia e à segurança alimentar. Legal. Então, agora que eu estou com a caneta vermelha, eu vou deixar ela aqui para não ter que mudar de novo. Então, de novo, a palavra environment apareceu aqui, ó. Né? Environment aparece em quase todos os textos. Todos os ok? textos. Quando a gente fala de Enem, a palavra aparece direto lá também, né? Então, environment, meio ambiente. Belezinha? Então, texto completo, fizemos aqui o que a gente pôde fazer com ele, entendemos as palavras cognatas, entendemos o sentido geral do texto, e depois a gente foi aos pouquinhos falando de cada uma das palavras lá. Tá? Agora vamos lá, está na hora de você dar a sua opinião sobre alguma coisa. Você leu aí o que é air pollution, todos os fatores de risco, na aula passada a gente entendeu também algumas outras coisas sobre isso. Agora vamos lá para a sua opinião lá no chat, né, Ed? Ok. Temos aqui, ó, in your opinion, what actions can be taken in order to reduce air pollution? Na sua opinião, quais ações podem ser tomadas para reduzir a poluição do ar? Ok? Então você pode dar suas respostas desse jeito, ó, in my opinion, e aí você continua com a sua opinião aí. I think, eu acho que, e aí você vai. I believe that, eu acredito que, e aí você vai com a sua opinião aí do que pode ser feito para reduzir a poluição de ar. Legal? Um minutinho aí no chat, a gente já volta com vocês. Ok, João, very nice environment awareness, o pessoal está atento aí ao meio ambiente. Legal. A Giovanna respondeu, in my opinion, people shouldn't cut down the trees, as pessoas deveriam cortar as árvores. Uhum. A Antônia respondeu, I think the bicycle could be used more. As bicicletas poderiam ser usadas mais. A ok? Stephanie da Por Elisângela falou, in my opinion, stop throwing trash on the street. Pare de jogar lixo na rua. Legal. Yeah. E a gente tem essa resposta aqui que também escrevi na lousa com essa linda letra. Vamos ver se vocês conseguem entender.
Então, I think industries should reduce pollutant emissions, né? Então, a emissão de poluentes deveriam ser reduzidas aí pelas indústrias, não é isso, Ed? That's it. Legal, ótima ideia de vocês. Bom, a gente leu aquele textinho, ok? Agora, o que vai acontecer? Nós vamos assistir aí a um vídeo, né? Está aparecendo aqui na tela para vocês, só para que vocês entendam o que é. Tem a Jasmine, ela está conduzindo aí a pesquisa dela na Universidade de Leicester, lá no Reino Unido, ok? Como parte do doutorado, né? Do programa de doutorado dela. E ela está falando sobre air pollution. O que eu quero que vocês prestem atenção é que palavras que ela usa no vídeo que são parecidas com o texto que a gente acabou de ler, né? Então, ela vai usar várias palavrinhas que a gente usou lá no texto na explicação dela. Vamos lá? Então, tá com legenda em inglês. Se você não conseguir ouvir bem, o som não estiver legal, leia a legendinha e aí vai escrevendo no chat ao mesmo tempo as palavras que você reconhece ali que nós já lemos no texto. Beleza? Hora do vídeo, vamos lá. Air is all around us. It consists of a mixture of gases, which mainly occur from natural sources. But us humans do a lot which can upset the balance of these natural gases, such as heating our homes and driving our cars. The waste produced from these processes enters our atmosphere as pollution, and it doesn't take much pollution to make a big difference. But why should we care about air pollution? Well, air pollution has multiple adverse effects, such as it damages the environment and the economy, and crucially, it damages human health. The effects of air pollution can be felt in the short and the long term, and regularly breathing in dirty air can shorten our lives, with 3 million premature deaths a year attributed to air pollution worldwide. 70% of air pollution in the UK comes from traffic, with diesel vehicles, like this car, being the most polluting. A major component of traffic emissions is nitrogen dioxide, which mainly affects the respiratory system and can be particularly problematic for children, the elderly, or for people with existing heart or lung conditions such as asthma. So what is my research doing about it? In order to solve this air pollution problem, we need to keep an eye on the existing air pollution to understand the chemistry of it and how it behaves, so that we can then find ways in which we can improve the situation. My research, therefore, involves developing a new, highly sensitive and selective instrument to measure nitrogen dioxide levels in the air we breathe. This research is important so that measurement methods are improved. In time, this will help combat our dirty air. Ok, João, muitas interações. O Felipe da Provanessa, a Cauane da Procátia, a Ana Júlia da Procátia, da outra Procátia. A Ana Júlia responderam human, pollution, gases, human. E aí estou subindo bastante aqui também. Legal, Nitrogen, time, gases. Perfeito. Legal. Então, é bom a gente perceber que assistir a um vídeo, ler a um texto, eu consigo encontrar palavras que eu já aprendi. E é muito legal quando a gente faz isso, porque quando a gente percebe uma palavra, né, Ed? Aí a gente começa a ler ou assistir alguma coisa, aquela palavra começa a aparecer do nada, né? Então, quando a gente aprende um vocabulário, é muito interessante que ele começa a ser notado com mais facilidade, né, quando a gente consegue perceber ele ali. Então, as palavras estão ali para vocês, ó. Air pollution, Poluição do ar, human health, saúde humana, premature deaths, mortes prematuras, nitrogen, nitrogênio, environment, meio ambiente, economy, economia, worldwide. ao redor do mundo. Legal. Então, conseguimos aí assistir um vídeo, conseguimos ler um texto e fazer essas ligações. Recadinho para vocês de final, né, Ed? Qual é? Então, ó, próxima semana nossas aulas serão reprisadas, né? Porque a gente está no recesso, para vocês ficarem em casa, né? Mas vocês podem, se você precisar retirar material na escola ou você vai se alimentar na escola, agende lá, entre em contato com a sua escola e fique em casa. Perfeito. É isso aí. Então, fiquem em casa, se cuidem bastante para a gente poder voltar legalzinho, né? A gente vai estar com 2 semanas aí de reprises, tá bom? Não se esqueçam de avaliar a nossa aula, está aparecendo o QR Code ali com o código reduzido e nos vemos no futuro próximo. Ok. Né? See you in 2 weeks. Bye, bye, people. See you.